Olá, assinantes do programa Panorama Farmacêutico. Meu nome é Grace Benck, moro em Curitiba, Paraná. Estou atualmente como diretora secretária-geral do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná. Estou também como membro da Comissão Científica Permanente do Conselho Federal de Farmácia e também da Comissão de Farmácia Hospitalar e Oncológica também do Conselho Federal. Atualmente, estou como consultora em saúde e estive por 18 anos na farmácia hospitalar, e venho falar um pouquinho para vocês de um processo clínico, uma prática de segurança medicamentosa chamada conciliação medicamentosa. A conciliação medicamentosa, inclusive, ela foi tema do meu projeto de mestrado, da minha dissertação de mestrado. Então, a conciliação medicamentosa, ela me fez entender como que nós podemos inserir mais uma ferramenta de segurança dentro da terapia medicamentosa do paciente internado. Quando o paciente interna, é importante que a equipe de saúde conheça os medicamentos que o paciente fazia uso antes do internamento, né? Aqueles medicamentos de uso contínuo, os medicamentos de domicílio. E o hospital, ele precisa criar algumas estratégias para tentar pegar essas informações, capturar essas informações que são muito importantes, né? Porque pensem em vocês. O paciente faz uso de medicamentos em casa, ele internou, ele continua utilizando esses medicamentos no quarto, ou não, né? E a equipe de saúde não está envolvida com essas informações. Então, é importante que, quando o paciente interne, a equipe busque quais são esses medicamentos, né? A enfermagem faz muito bem essa abordagem, o médico também. E é importante que o farmacêutico, ele aborde esse paciente, ele entre no quarto, no leito desse paciente e confirme essas informações, né? Se realmente são esses medicamentos listados, né? Se existe outro medicamento, qual a dose, qual a frequência, qual a forma farmacêutica desse medicamento e se esse medicamento foi trazido para o hospital, né? E é importante que essa avaliação seja feita principalmente nas 24 horas de internamento do paciente. Nós chamamos de conciliação de admissão. É importante também que a gente faça a conciliação de transferência quando esse paciente ele mudou de nível assistencial. Ele saiu da unidade de terapia intensiva, por exemplo, e foi para uma ala, para um posto de internação. É importante também que a gente faça a conciliação de alta, quando esse paciente ele está recebendo alta e fará continuidade de medicamentos também em seu domicílio. Então, é importante que nessa abordagem, quando o paciente chegou no hospital, que o farmacêutico questione se ele trouxe os medicamentos para dentro do hospital, como que ele fazia esse uso, se ele aí aproveita essa abordagem para perguntar se o paciente tem alguma alergia, se de repente ele percebeu que desenvolveu alguma alergia dentro do hospital, né? Porque ele passa é, a utilizar novos medicamentos. E é importante que esse farmacêutico também, quando o paciente trouxe esses medicamentos para o hospital, que esse farmacêutico faça análise, né? Se esses medicamentos estão na embalagem original, se a embalagem está íntegra. É importante também que esse farmacêutico anote qual lote, né, quais são todas essas informações, porque todos os medicamentos dentro do hospital é responsabilidade do farmacêutico, né, e aqui eu lembro para os medicamentos de amostra grátis, os medicamentos trazidos, então é responsabilidade do farmacêutico também entender e saber quais são esses medicamentos presentes no hospital, né. Então, o processo de conciliação medicamentosa é um processo multiprofissional que tem o farmacêutico como líder desse processo, né? E o farmacêutico, ele faz o quê? Além dessa abordagem, além de pegar todas essas informações, né, de uso desses medicamentos, ele faz análise da lista com a prescrição medicamentosa, né, com a prescrição feita pelo médico. E ele faz essa comparação e, nessa comparação, pode ser que ele encontre alguma inconsistência. Então, é importante que o farmacêutico também faça a intervenção junto ao médico, né? E como que a gente pode fazer isso? Liga, né? Telefone, pode fazer essa abordagem pessoalmente também com o médico. Informa, né? Doutor, eu sou a farmacêutica Grisel, estou avaliando a prescrição do paciente e o paciente ele faz uso de alguns medicamentos que não estão prescritos. É importante a continuidade desses medicamentos? Não. Né? E o médico ele vai, com essa intervenção, te dar uma resposta. Sim, é importante que ele faça uso desses medicamentos e a gente precisa ver se esses medicamentos estão padronizados no hospital ou não. Né? Então,
dependendo da lista de padronização, a instituição ela vai definir se vai utilizar os medicamentos padronizados do hospital e pedir para que o familiar leve esses medicamentos trazidos para casa, ou se esses medicamentos não são padronizados no hospital e se realmente vai utilizar os medicamentos do paciente. Se esses medicamentos forem continuados e utilizados no paciente, é importante que eles estejam em prescrição, né? Esses medicamentos eles podem ser recolhidos, ficar na farmácia ou ficar com a enfermagem. Quem vai decidir isso é a própria instituição, né? E esses medicamentos prescritos, eles serão administrados pela enfermagem. É importante também que haja um controle de quantitativo, né? Por exemplo, o paciente ele vai ficar um determinado tempo internado e só trouxe uma cartela com 10 unidades, né, de um determinado medicamento. Então, é importante que seja avisado o familiar para que novas unidades, né, para que uma nova caixa, um novo frasco, um novo tubo, enfim, daquele medicamento seja trazido até o hospital. E lembro que depende da política institucional, depende do perfil do hospital, depende da equipe, né, de farmacêuticos e depende também do quanto essa instituição está madura em relação à segurança medicamentosa do paciente, né? E lanço aqui um grande desafio, que é esse link do farmacêutico hospitalar com o farmacêutico comunitário, né? Como que o farmacêutico da comunitária está acompanhando esse paciente, né? Importante seria se o farmacêutico hospitalar tivesse essas informações, né, de prontuário do farmacêutico que vem acompanhando esse paciente, e também na alta do paciente, esse farmacêutico hospitalar fazer aí é, uma conversa, um encaminhamento para esse farmacêutico também que vai acompanhar o paciente na comunidade, né? Então, existem aí várias oportunidades, né, para que a gente faça com consciência, com segurança esse processo de conciliação medicamentosa, lembrando também que o paciente e o seu familiar são atores primordiais nesse processo. Ele precisa entender da importância de dar todas as informações relacionadas aos medicamentos de uso contínuo e também de estar presente nessa terapêutica.